Saudações! Estamos de novo gravando, mas agora, olha a qualidade. Glória a Deus. Salva de palmas para o Senhor. Clap, 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 clap. E eu sei que você já segue a gente há um tempão. Você já ouviu podcast que foi retirado o áudio da live do Facebook? Sim. Imagina essa qualidade. Aí tá zoado, mano. Você já viu live inteira de 3 horas, eu e o John naquela telinha de Instagram e perseverou até o fim. Sim. E Nunca olha, mais. E olha Deus te honrando, olha onde estamos, olha essa qualidade visual, olha esse grave, sente o grave, John. É bom, cara. Pô, Que isso? John, primeiramente, seja bem-vindo a Mogi das Cruzes. Obrigado, Você tá com o braço machucado? Não, tô bem. É a segunda vez que eu tento pegar na sua mão, você estica só como É Tim porque Rex. eu fiquei meio que no do fio tá, agora. põe por dentro do fio. Ó. O papo é esse. Gente, eu sou o Pastor John, da garagem do Rio de Janeiro. Sou pastor, sou teólogo, escritor, articulador de movimentos em prol da vida. Não é essa bobagem que o povo fala por aí Não, esquece. Agora deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Este cara aqui, além de ser meu amigo, pastor da garagem do Rio, parceiro, confidente, sabe coisas minhas. Agora, este cara aqui é um dos maiores teólogos que nós temos aqui no nosso país, tá bom? Obrigado. Meu professor de teologia, então a culpa é basicamente dele. John, eu sei que você nem gosta dessa parada, mas fala um pouquinho do seu currículo acadêmico aqui. Eu sou doutor em teologia, com especialidade em exegese do Novo Testamento e grego. Também tenho uma formação dentro do ambiente acadêmico em ciências da religião, né, que é a antiga teologia. Então tenho formação em teologia, porque é a formação pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E tenho formação em ciências da religião, que é a minha área de atuação, né? Então, tudo isso com especialidade em exegese do Novo Testamento. Então, uma compreensão mais profunda do Novo Testamento e do grego, que é a língua que nós estudamos no Novo Testamento. Então, essa é a minha especialidade e é aquilo que a gente vai tentar durante o nosso processo aqui, porque a gente vai falar coisa interessante hoje. Dentro desse processo hoje, elucidar algumas questões que ficaram, de alguma forma, escondidas, propositalmente. Hoje o assunto é homossexualidade. Vamos por partes, calma. Vamos fatiar, né? Porque vamos aqui, gente, em nome de Jesus, tá? Somos 2 homens, perceptível. Somos héteros. Hétero. Não militamos a causa porque não somos. Sim. Mas militamos ao lado de. Sim. Então é muito importante falar que nós estamos aqui em 2 ambientes praticamente. O ambiente pastoral e o ambiente teológico. Nós vamos falar do assunto homossexualidade dentro de um gabinete pastoral, das relações humanas, da troca, de como isso machuca as pessoas dentro da igreja e principalmente dentro do campo teológico, considerando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque tem gente que fala assim, olha só, mas não levaram nenhum gay, eles não têm lugar de fala. O que você diria a esse tipo de crítica? Então, em primeiro lugar, na nossa igreja hoje, como a gente veio falar sobre esse tema, a gente talvez tenha 40%, 50% de uma galera... Mais. Que se identifica dentro das siglas LGBTQIAP+, e outras siglas mais. Se a gente considerar realmente o hall de membros, e lá a gente tem, mais de 70%. Então, e aí a gente vai tratar desse assunto por conta disso, porque a nossa fala, não sei se vocês leram aqui, ó, garagem, né? Então é a nossa igreja, então a gente vai falar como que a gente ensina isso na nossa igreja. Então, primeiramente, a gente está falando para os nossos. Exatamente. Obviamente que se isso furar a bolha da nossa igreja, vai ser maravilhoso. Mas nós produzimos conteúdo para o YouTube, para o Instagram, mas a gente está falando aqui para os nossos, para a nossa igreja, né? E na nossa igreja, nós entregamos o poder de falar. Algumas pessoas elas não se sentem à vontade para sentar aqui, mas é basicamente isso. Então, para aqueles que geram esse tipo de crítica, nós estamos falando para a garagem, nós estamos falando para os membros da nossa igreja. Aqui é um assunto pastoral e teológico, né? E para debater questões pastorais e teológicas, a gente precisa ter pastores, e a gente tem, Sim. E teólogos, e a gente tem. Então, dentro do ambiente pastoral e teológico... E por que a gente está dando essa explicação? Porque tem muita gente chata. E para esses... E para esses, eu gosto muito de orar por eles. Orar.
Oração é sempre um instrumento. Jejum e oração. Jejum e oração. Tem casta de demônio. Mas a gente só tá tentando dizer isso porque, fazendo essa introdução, porque é importante ter essa introdução para que as pessoas saibam por que tem dois homens heterossexuais falando sobre isso. Porque isso aqui é um material pra garagem, é um assunto pastoral, é um assunto que a gente trata todas as vezes, né? Que a gente tá próximo dessas pessoas, é um assunto que eles gostam de falar, o tanto que eles sofreram na mão da igreja, né? E aí sofreram por quê? Por conta desses versículos de morte que a gente vai ler aqui. São versículos que são usados para matar as pessoas mesmo, sabe, Bela? Deixa eu explicar para você como é que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai gravar um conteúdo aqui completo sobre o tema homossexualidade à luz das escrituras. Inclusive temos um curso sobre isso, temos podcast sobre isso. Estamos agora gravando mais uma vez com material atualizado e nessa produção maravilhosa. Então a gente vai tratar absolutamente todos os textos bíblicos que possivelmente tratam esse E alguns assunto. não estão nem falando, né, mano? E alguns que você nem imaginava. Então a gente vai falar de Adão e Eva? Vamos. Vamos falar. Vamos falar de Levítico com a abominação, o homem se deitar? Vamos falar. Romanos 1 com mulheres que deixaram suas práticas? Vamos falar. Sim. Com um Apocalipse falando que os homossexuais não herdarão o reino? Vamos falar. E vamos falar de texto que você nem imagina. Só que a gente vai falar texto por texto, episódio por episódio. Então esse aqui é o primeiro episódio de uma série, que eu nem sei ainda quantos capítulos vão ter, deve ter 7, 8, 9. Isso aqui é uma introdução e semana a semana a gente vai lançando agora essas pílulas, tratando tema por tema, versículo por versículo. John, a nível introdutório, você como pastor, você pastoreia desde quando? 2012. Desde 2012. É uma pergunta extremamente indecente que eu vou fazer para você, mas assim, se você tivesse que ranquear o grupo de pessoas, os 3 principais grupos de pessoas que você tem acolhido nesses últimos 10, 11 anos, que vieram mais machucadas, mais maltratadas, quais seriam esses principais grupos? Qual seria o nosso quarteto da vulnerabilidade de hoje? Muito bom, mano. O pobre. Pobre é sempre, ele ultrapassa tudo, né, mano? Ultrapassa, porque o Gessé de Souza ele vai falar que para baixo da pobreza existe um nível chamado ralé, que é aquele que não tem nem o conhecimento de que é pobre, ele não tem conhecimento que ele pode, de alguma forma, ir até um CRAS, ele não sabe nem o que é CRAS, você fala CRAS pra ele, não sabe falar CRAS. Sim. Entendeu? Então existe o pobre, ele é o primeiro, mano, que sempre apareceu. E Jesus deu a dica que a gente vai ter sempre ele conosco, né, cara? Inclusive, deveria ser um prazer para a igreja cuidar do pobre. E, em segundo lugar, são os irmãos LGBTQIAP+. Os homossexuais são disparados os que estão num top 2 aí. Então, e às vezes até pobre homossexual, mano, sabe? Sim. Essas intersecções, né? Elas vão se encontrando em algum momento. Mano, mulheres, mano, sofrendo do machismo estrutural, Mulheres. do ambiente da igreja que não é civilizado para as mulheres, não tem civilização ali que de alguma forma entenda e compreenda a mulher como parte do todo. É sempre um objeto à parte, né? Então no Ministério do Chá, no Ministério do Bazar, Da EBF, do né? Círculo de Oração. Círculo de oração. Só tem círculo de oração das irmãs. Eu nunca vi um círculo de oração dos irmãos. E sempre quando tem alguma coisa dos irmãos é ranqueado, né? É uma parada meio hierárquica. A mulher é muito mais horizontal do que o homem, Totalmente. né, cara? Então é uma característica de ser ranqueado. Então, assim, as mulheres que sofrem de todos os danos que a igreja pode causar a elas, né? Principalmente mulheres divorciadas, mulheres pobres, mulheres pretas. Sim. O tempo todo nos Mulheres que se impõem. Sim. Mulheres Marias Madalenas, né? Aquelas que não aceitam qualquer tipo de imposição. Sim. Muito. Perfeito. E depois, mano, a gente vai ter aqueles crentes, gente evangélica, gente cristã, feridas pela igreja por tudo que são contrárias à hermenêutica que a igreja fez do texto bíblico. Explica mais isso aí. É gente que não concorda com questões acerca do dízimo, não concorda que você tem que transar depois do casamento, as questões sexuais, muito afloradas, inclusive. Então, pessoas que não concordam com os ditames morais
que a igreja determinou ali para que fosse seguido. Tá. Então é gente que é considerada, eu vou chamar eles dos rebeldes. Sim. Né? E que estão... Os inadequados, os quando a gente inadequados. começou lá atrás. Inadequados, né, mano? Gente que não serve para essa construção. E aí tem pobre, tem mulher, tem LGBT, tem nós. Sim, tem nós, é. Então esses são os grupos que são muito afetados pela leitura de um texto de maneira mortal. É gente que usa o texto que é palavra de vida, que é chamada de lâmpada para os meus pés, como um abismo de escuridão. Então é gente que pega o texto de verdade, intencionalmente. Então a gente vai ter aqui pastores, pastoras, bispos e bispos que podem estar assistindo a gente. Vocês são perversos, né? A forma que vocês usam o texto não tem a ver com uma boa nova. Tem a ver com perversidade, com maldade, com intencionalidade de fazer o mal. E é tudo para fazer manutenção do poder. Então essas pessoas, João, são as que são feridas naturalmente pelo processo. É naturalmente por quê? Porque a igreja, essa construção que nós temos, é um precipício para jogar essas pessoas ou na invisibilidade, ou na não pertença. Na morte. Na morte, mano. E a gente estava conversando sobre isso. Talvez seja até um motivo para algum outro podcast. Sim. Eu queria até fazer um adendo nesse quarto grupo que você colocou, que seria os não típicos, né? Atípicos, né? É, os atípicos, né? E aí a gente estava até trocando uma ideia sobre como a gente tem se descoberto. Cara, será que é TDAH, espectro autista? E tantas pessoas que estão nos assistindo agora têm ansiedade, síndrome do pânico, tá no espectro autista, TDAH. E, meu, eu não vou ficar... E são essas pessoas que não costumam se dar bem com o que tá posto. E sempre foi posto e é assim porque é assim. Não, é assim porque é assim não é o suficiente para mim. Foi socialmente construído, né? Eu quero entender porque é assim. Porque ser assim tá me machucando. Então são essas pessoas que estão enquadradas nesse quarto grupo. Eu acho que eu concordo e a gente podia depois produzir um material do nosso novo... Quarteto da fragilidade, né? Só explicando, o Quarteto da Vulnerabilidade, da Fragilidade é um nome que a teologia da missão integral, a teologia latino-americana, deu para aquilo que os profetas pequenos falavam muito, né? Que eram os pobres, as viúvas, os estrangeiros e os presos. É o pobre, viúva, estrangeiro e... Não. Ai, meu Deus. Esquecemos. Pobre, viúva, estrangeiro... E órfão, pô. E os órfãos, os presos, é Jesus que fala de visitar os presos. Então façamos um corte agora. Então voltamos aqui. Qual é o quarteto da fragilidade? O quarteto da vulnerabilidade. Que não vai ter corte. Você vai ver toda essa merda aqui a gente errando. Depois... Então agora... Talvez terá e vocês nunca saberão. O quarteto da vulnerabilidade, então, é os órfãos, as viúvas... os pobres e os estrangeiros. Boa! E Jesus fala dos presos, né? A gente podia pensar nessa categoria que quantas pessoas em situação encarcerada estão hoje. Você tem esse número de cabeça? E eu acho que tem, inclusive, de um lado político, tem até pouco. Ah, sim. E agora tem muito idoso. Do lado da fragilidade, de fato, né, mano? Daquele que pegou uma coalha pra passar na manteiga no pão pro filho, que pegou um miojo, que pegou uma picanha, porque a pessoa acha que o pobre não tem direito de ter vontade de comer uma picanha, né? Que pegou uma picanha pra comer com a família, esse vai ficar preso. Inclusive, o Big Alex e outros mantêm lá. Big Alex. O Big Alex, mantém lá. Só que tem essa referência do New York Times. Botou lá um monte de gente que vai ficar preso porque de alguma forma furtou aquilo que era para comer e que é direito de todo ser humano. Então, a gente precisa pensar que existe direitos que são roubados do pobre, o pobre tem esse direito e ele vai pra cadeia, mano. Ele não devia estar lá. Eu sou completamente libertário. Eu só sou a favor de cadeia pra quê? Pra quem rompe o processo democrático, pra quem tenta dar golpe de Estado, banqueiro, pra quem usa o cartão corporativo de maneira a usurpar aquilo que é dinheiro público, de maneira completamente cafajeste. Eu sou a favor dessas prisões, entende? E aí é muito tempo, João, sabe? Muito tempo mesmo, assim, tempo pra caramba, pra refletir, porque eu acho que todos esses problemas de formação de caráter, eles implicam um processo de reflexão. Porque eu acredito que o ser humano não é naturalmente mau.
sabe? E nem acredito também que o meio o corrompa. Você acha que ele é uma tábula? É uma tábula rasa. Você acha? Eu acho que ele é uma tábula rasa e que as facilidades que alguns ambientes provocam faz com que eles se sintam mais humanos do que outras. Então, algumas facilidades do ambiente político, algumas facilidades do ambiente da justiça, algumas facilidades para alguns, de alguma forma, os corrompe, coloca eles hierarquicamente de modo a ser mais humanos do que outros. Perfeito. Pensando nisso também, a gente sempre pensa que a ocasião faz o ladrão. De fato. E eu me pergunto quem faz a ocasião. Porque a ocasião da fome pode fazer qualquer ladrão, inclusive eu e você. Se eu passar fome, eu vou roubar para comer, maluco. Exatamente. A pergunta é quem fez essa ocasião da fome. Exatamente. Aí, mas olha só, seguinte, o assunto hoje é até outro, mas isso aqui é uma introdução para você entender qual é o tom da nossa conversa, tá bom, gente? Então, se você acha que a gente vai vir aqui, vai pegar a Bíblia e vamos ler o texto em português e falar, viu, Adão e Eva é homem e mulher, isso já tem. Isso tem de monte, isso, nossa, como tem, sabe? São milhares de anos produzindo isso. Agora, o que a gente se propõe a fazer aqui? Primeiro, a gente vai atrás dos textos do que nós podemos chamar de originais ou mais próximos dos originais. Então, se a gente vai falar de texto, a gente vai falar de grego, de hebraico, de aramaico. Vamos fazer exegese, hermenêutica, tentar entender a tudo que acontecia sobre quem escreveu, para quem escreveu. Então, se você quiser se debruçar agora dentro de um assunto proposto dentro de uma teologia séria, que a gente vai trazer referências e, principalmente, a gente está tratando esse assunto para os nossos, porque a nossa igreja é formada assim e porque todo mundo, ou quase todo mundo que consome o nosso conteúdo já, de alguma forma, foi afetado por esse assunto, então eu te convido a ir para o próximo episódio. Que aí a gente entra no próximo episódio falando de Gênesis, capítulo 1. Deus fez Adão e Eva ou Adão e Ivo? Adão e Ivo. Então mas quem nunca ouviu isso, João? Esse é o nome, inclusive, tá? Depois até anota aí pra gente botar na thumb. Adão e Ivo. Porque o crente gosta de falar assim, o quê? Dois homens? Não. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Nossa, mas isso é tão ruim, né? Não, ruim todo. É uma É ruim piada porque, ruim. tipo, Ivo é o nome do meu pai, né, cara? É mesmo? Seu pai é Ivo? Seu pai é Ivo, ô Ivo. Beijo pro seu Ivo. Então, assim, quer saber sobre Adão e Eva? Próximo episódio. Cola com a gente. Poucas ideias.